Vamos estudar sobre a aspiração de vias aéreas, a descrição desse procedimento, a indicação, as contraindicações, as implicações, os problemas que podem surgir. E também nós vamos aqui estudar qual é a atribuição dos membros da equipe de enfermagem em relação a esse procedimento. Aqui é o professor Rômulo Passos e vamos lá para mais uma grande aula. Olha só, pessoal, nós sabemos que a aspiração de vias aéreas é a aplicação de quê? De sucção no trato respiratório do paciente para ajudá-lo a remover o que, gente? Secreções líquidas das vias aéreas superiores ou inferiores. O que é que nós observamos aqui, pessoal? Nós observamos que a pessoa não tem a capacidade plena de expelir secreções, ou seja, sua função respiratória ela está comprometida. Pode ser um comprometimento nas vias aéreas superiores, na parte de nariz, nasofaringe, faringe, laringe, ou então nas vias aéreas inferiores, no pulmão, retendo essa secreção. E nós teremos então a necessidade de fazer a aspiração, que é essa retirada, olha só, por esse procedimento dessa secreção, dentre outras indicações. Olha só como é interessante. Professor, então nós temos vários tipos de aspiração. Por exemplo, nós poderemos ter uma aspiração, gente, olha só, nasofaríngea ou orofaríngea, que vai apenas retirar essa secreção da região faríngea, que a pessoa consegue fazer, tem um estímulo de tosse, ela consegue expelir, mas não consegue até o final. Então pode ser necessária essa aspiração, que ela é pouco utilizada. E nós teremos também aquela que é traqueal, olha só, gente, a nasotraqueal ou a orotraqueal, principalmente a nasotraqueal. A pessoa tem a necessidade, então, de se fazer essa aspiração, mas ela não está em um dispositivo mecânico de ventilação. Exemplo de uma cânula de traqueostomia ou de um tubo orotraqueal. Olha só, essa é uma situação em que o paciente não está com esses dispositivos mecânicos. E nós temos, gente, aquela situação em que a pessoa está entubada, está com tubo orotraqueal ou está com a cânula de traqueostomia e vai fazer a aspiração, que é uma das situações mais comuns de aspiração das vias aéreas. Nós vamos estudar cada um desses tipos. Olha só, é necessário então, gente, a aspiração quando quando a pessoa é incapaz de limpar as secreções respiratórias das vias aéreas. Olha só, nós temos as seguintes técnicas: orofaríngea e nasofaríngea. Olha, gente, aqui não vai até a traqueia, vai só até a região faríngea. Nós temos a orotraqueal e nasotraqueal. Oro pela boca, vai até a traqueia, e nasotraqueal. Professor, é preferível nesses casos que a pessoa não está com o dispositivo mecânico, não está com o tubo orotraqueal, não está com a cânula de traqueia, ou seja, não está com a traqueostomia. Essa pessoa, gente, ela vai fazer principalmente o quê? A oro ou a naso? Gente, nós vamos passar especialmente, de preferência, nem todas as situações, pelo nariz, porque tem um reflexo menor do vômito, da pessoa ter o vômito. Olha só, da pessoa ter essa dificuldade. Então, nós temos essa preferência. Aqui não tem o tubo, olha só, aqui não tem a cânula de traqueostomia e não o tubo orotraqueal. Observamos, então, gente, a situação mais comum, olha só, que é a aspiração de uma via aérea artificial, que é essa que nós acabamos de falar, que é com o tubo orotraqueal ou com a cânula de traqueostomia. Olha só, gente. Então nós vamos aqui falar sobre cada uma delas, como nós já até trouxemos algumas informações, como por exemplo, em relação à aspiração orofaríngea e nasofaríngea. Ela é usada quando o cliente é capaz de tossir efetivamente, mas não tem a capacidade, ele é incapaz de limpar secreções expectorando ou deglutindo. Ele não consegue, gente, limpar essas secreções. Ele não consegue fazer a deglutição para limpar essas secreções e nem fazer o que? Essa expectoração. Nesse caso, vai ser aplicada após o cliente estiver tossindo para fazer essa expectoração, essa limpeza do que, gente? Das secreções. Olha só, professor, então é isso. Ele consegue tossir, mas ele não consegue fazer a finalização, que é a limpeza, por uma expectoração, para sair do organismo, ou por uma deglutição, para ele engolir.
Então, nessa situação, vai ser aplicada essa aspiração quando o paciente estiver em tosse. Olha só, gente, é pouco comum na clínica. E nós temos aqui, então, para entendermos e ficar bem claro, a nasofaringe, olha só, temos a boca, temos o nariz. Esse encontro depois da boca e do nariz, nós teremos o que, gente? Nós teremos a região faríngea. Nessa região faríngea, olha só, nós teremos o que? A orofaringe. E acima da orofaringe, nós temos a nasofaringe, que é depois do nariz, antes de chegar na faringe. Olha só, primeiramente aqui nasofaringe, olha aqui a nasofaringe, e aqui nós temos a faringe, que é a orofaringe. Professor, então, essa aqui que será a localização anatômica da faringe, ou então nasofaringe, para fazer o quê? Para fazer a aspiração. Olha só, nós falamos em orofaringe ou nasofaringe, que é essa aspiração antes de chegar na laringe, que depois da laringe nós teremos a traqueia. Nós vamos aqui também evidenciar para vocês isso, gente, em seguida. Concluindo então, pessoal, olha só, aspiração orofaringe e nasofaringe. Quando é que nós vamos finalizar essa aspiração? Quando o paciente ele tiver a condição plena de, além de tossir, além de fazer esse movimento, de expectorar ou deglutir a secreção. Olha só, então não há mais necessidade, ele está menos cansado, não tem tanta dispneia e não há mais a necessidade dessa aspiração orofaríngea e nasofaríngea. Olha só, conforme a quantidade de secreções pulmonares tiver produzido, olha só, gente, e o cliente tiver menos cansado, ele é então capaz de expectorar ou deglutir o muco e não há mais necessidade de aspiração. Ficou bem fácil, gente. Agora nós vamos falar na traqueal, mas essa aqui é sem o dispositivo mecânico, sem o tubo orotraqueal ou sem a cânula de traqueostomia. Aqui nós teremos a aspiração orotraqueal pela boca ou então a nasotraqueal pelo nariz, que é a mais comum entre elas. Ela é necessária quando o cliente ele tem secreções pulmonares, então olha só, do sistema respiratório inferior, pulmonares, e ele não tem a capacidade de que, olha só, ele é incapaz de lidar com as secreções por meio da tosse e não existe uma via aérea artificial. Nessa situação, nós temos dois fatores que vai caracterizar essa aspiração. Primeiro, gente, essa pessoa não consegue produzir tosse, não consegue, então, expelir essa secreção que está no pulmão. E o segundo, ele não está, olha só, não está com um dispositivo artificial, com a via aérea artificial. Por isso que ela é chamada aspiração orotraqueal ou nasotraqueal. Olha aqui, gente, nós temos um exemplo aqui só para evidenciar da traqueia. Olha só a traqueia e aqui temos um exemplo de uma traqueostomia em que vai ser colocada aqui a cânula de traqueostomia. Esse tubo também pode chegar na traqueia pela boca, que é o tubo orotraqueal, na intubação, que a gente conhece bastante, principalmente na ventilação mecânica. Inicialmente é colocada lá na região oral esse tubo orotraqueal. Se a ventilação mecânica tiver um tempo maior, muitas vezes é indicada o que, gente? É indicada a traqueostomia para fazer essa via. Olha aqui como é interessante. Observamos então que a aspiração orotraqueal e nasotraqueal, um catéter, gente, que vai fazer essa aspiração, ele vai ser passado pela boca, na orotraqueal, ou então pelo nariz, até a traqueia. Aqui tem que ter muito cuidado porque a pessoa pode desenvolver vômitos, desenvolver náuseas devido a essa passagem do catéter até a traqueia. Temos que o nariz é a via preferida, como nós já falamos. Por quê? Porque o estímulo do reflexo de vômito é mínimo em relação olha só, gente, ao nariz, porque não vai tocar tanto na glote. Olha só, observamos então que o procedimento é semelhante à aspiração nasofaríngea. Mas a ponta do catéter é movida para a traqueia do paciente, gente. Olha só. Observamos que todo esse procedimento de passagem do catéter até a remoção tem que ser feito rapidamente. Professor, isso aqui já foi até tema de prova e nós precisamos saber na nossa prática de enfermagem que o tempo máximo, gente, é até 15 segundos de todo esse procedimento de aspiração. É preferível de 10 a 15 segundos. Algumas literaturas trazem ainda 10 segundos, mas a maior parte delas traz 15 segundos. E aqui a gente já adianta que essa aqui é uma temática que é repleta de estudos e de evidências na literatura e muitas vezes nós temos conflitos. Olha só, nós temos uma literatura vasta a nível mundial e nós vamos trazer para vocês aqui as informações detalhadas
inclusive aqui sobre a instilação de soro fisiológico, do que é relatado na literatura mundial, para que tenhamos propriedade e tenhamos segurança naquilo que nós fazemos na nossa prática de enfermagem. Olha só, gente, vamos aqui então verificar que a aspiração traqueal ocorre por uma via aérea artificial, como um tubo endotraqueal, olha só, aquele tubo que é colocado na boca, ou então um tubo de traqueostomia. Ficou bem mais fácil, gente, entendermos aqui. E a pessoa não consegue tossir, ela não consegue, olha só, expelir essa secreção que está nos pulmões, gente. Então, nós temos a necessidade da aspiração traqueal. Para evitar trauma na mucosa do pulmão, nunca aplicar uma pressão de aspiração ao inserir o catéter. Por exemplo, gente, nós temos, ao colocar lá o catéter de aspiração, esse catéter ele tem que ser pinçado. A gente não pode colocar ele aberto com o vacuômetro ligado ou então com o aparelho de aspiração ligado, porque ele já vai começar a fazer uma pressão na traqueia, na parede, lesionando a parede da traqueia. Então, nós temos que ter cuidado e, para evitar trauma da mucosa do pulmão, da traqueia, nunca aplicar uma pressão de aspiração ao inserir o catéter. Nós vamos despinçar o catéter depois que ele foi inserido. Olha só, gente. Uma vez inserida, temos que manter uma pressão de aspiração em média entre 120 a 150 milímetros de Hg, é o que é descrito na literatura, tanto no Potter como também no Black Book da Enfermagem 2016. E nós temos aqui, gente, olha só, que alguns aparelhos vai ter uma pressão até menor, porque essa aspiração pode ser feita diretamente lá no leito do paciente, quando o hospital tiver uma estrutura melhor, em que tenha esse vacuômetro que vai fazer esse vácuo e vai fazer essa aspiração com essa pressão que vai ser exercida. Ou então, nós temos aquele equipamento mesmo de aspiração. E geralmente esse equipamento ele vai ter uma pressão menor que 120 a 150. E quando formos regular, quando estiver lá no leito do paciente, é nessa faixa que é recomendada a aspiração. Olha só, deve-se aplicar então a aspiração intermitentemente enquanto se retira o catéter. Está se retirando, coloca o catéter e vai se retirar, está se aplicando a aspiração, para um pouco e vai se aplicando novamente essa aspiração de forma circular, fazendo esses movimentos para tirar a maior quantidade de secreção desse paciente. Olha só, a rotação do catéter, então, gente, vai aumentar essa remoção de secreções que aderiram nas laterais do tubo traqueal. Olha como é importante essa rotação, esse movimento rotatório. Mas quando a gente coloca o catéter, é pinçado, não pode colocar ele aberto, porque ele vai gerar uma pressão que é ruim, tanto para o tecido pulmonar, como também para a parede, para a estrutura da traqueia, para não lesionar essa mucosa. Vamos aqui então verificar quais são os materiais importantes para a aspiração. Olha só, é importante termos materiais suficientes para mantermos a técnica asséptica, gente. Olha como é importante. Por isso que nós temos luvas estéreis de procedimento. Aí você vai lembrar que a luva estéreo, por exemplo, vai estar em contato com a sonda ou com o catéter de aspiração, enquanto que isso na mão dominante. Enquanto que na outra mão, por exemplo, se você tiver com a mão no catéter, na sonda de aspiração, que ali tem que estar estéreo, gente, você pode com a outra mão não dominante estar na conexão que vai estar conectada ao catéter, à sonda de aspiração e ao coletor. Olha como é interessante. Precisamos manter então a técnica asséptica. Sonda de aspiração, geralmente esse catéter, sonda de aspiração número 12, número 14, é o menor possível para fazer o procedimento de forma adequada. Vai depender da densidade dessa secreção, da viscosidade dessa secreção, gente. Olha só. Gás estéreo, porque é um procedimento estéreo, vai estar fazendo esse manuseio da sonda, do catéter de aspiração. Soro fisiológico, porque você vai precisar muitas vezes, estar lá na cuba rim, por exemplo, lá com soro fisiológico, aí você faz aquela aspiração, a conexão vai ficar, gente, com aquela secreção, muitas vezes pode até obstruir. E fica dificultada aquela aspiração. E muitas vezes tem que fazer o quê? Tem que colocar lá na cuba rim, que está já com soro fisiológico, para fazer essa limpeza. Toda essa técnica asséptica, gente. Toda essa técnica asséptica. Olha só, o soro fisiológico, em algumas situações, nós temos relatos na literatura
que pode ser feita. Olha só, gente, pode ser feita quando a pessoa estiver com aquela rolha que é conhecida, com aquela obstrução, com aquela saturação caindo bastante. Em alguns profissionais ainda faz isso, mas não é uma recomendação padrão, rotineira que deve ser feita, gente. Nós vamos aqui verificar quais são as implicações de utilização do soro, olha só, fisiológico, para instilar lá no local em que se vai fazer a aspiração. Olha como é interessante, nós vamos falar sobre isso já já. Temos aqui então tesoura, que é necessária para fazer o recorte. O vacuômetro, gente, se for lá na parede do leito, está lá no leito já toda aquela parte de oxigênio, do vacuômetro, que nós temos quando o hospital tem uma estrutura maior, então quando é um leito de terapia intensiva, semi-intensiva, ou então aspirador. Já utilizei as duas formas em hospitais, isso vai depender do local em que o paciente se encontra. Nós temos então o frasco de aspiração. Esse frasco, gente, ele vai ser o coletor. Olha só, esse coletor que vai reter tanto o conteúdo aspirado, como, por exemplo, soro fisiológico, que a gente vai fazer a limpeza dessa conexão. Nós temos máscara cirúrgica para o profissional, olha só, máscara cirúrgica, óculos de proteção, gente. Isso é essencial, principalmente que alguns pacientes podem ter contaminação e a gente precisa ter esse óculos de proteção, que vai ter, gente, nesse procedimento, uma chance de respingar no paciente conteúdo aspirado. Olha aqui a técnica agora, gente, o procedimento. É uma técnica asséptica, tem que ter a lavagem das mãos e manter a asepsia. Explicar o procedimento para o paciente, vai verificar se ele está na posição Fowler ou semi-Fowler, precisa ter em média 20 graus, 30 graus, indicado é 30 graus. Se ele estiver fazendo alimentação por uma sonda enteral, tem que interromper essa alimentação enquanto se faz esse procedimento, que é interromper a dieta enteral, gente. Abrir o frasco de aspiração, olha só, vamos fazer a montagem de todo o procedimento. Então, precisamos abrir o frasco de aspiração, ocluir a extensão que conectará a sonda de aspiração. Olha só, gente, então essa extensão que vai se conectar à sonda de aspiração, ela tem que ser ocluída, por quê? Para protegê-la, para ela não ter olha só, uma contaminação, porque a técnica tem que ser asséptica, gente. Adaptar, então, o vacuômetro à extensão do frasco coletor. Então, nós vamos colocar o frasco coletor, que vai ser adaptado juntamente com o seu conector ao vacuômetro, ou então ao equipamento de aspiração. Olha só, vai regular a pressão do vacuômetro, gente. Então, vamos regular de 120 a 150, se for possível fazer essa regulação. Fazer o teste de aspiração. Então, vai fazer um teste para verificar se está tudo ok. É importante, antes de começar no paciente, identificar o frasco coletor com o nome completo do paciente, data e hora da abertura do material. Abrir o invólucro da sonda de aspiração, número 12 ou 14. Olha como é importante entendermos isso. Vai depender muito do estado do paciente, da anatomia do paciente e do aspecto da secreção e da quantidade de secreção que será aspirada a partir do que está sendo feito com o paciente. Muitas vezes nós podemos tentar um tipo de sonda e depois, se necessário, colocar outro. Então, isso tem que ficar claro, gente. Então, e adaptar na extremidade da extensão sem retirá-la da embalagem. Olha só, vai se adaptar o que, gente? Vai se adaptar aqui a sonda de aspiração com o conector. Esse conector que vai ficar até o frasco de aspiração. Olha só, então tem essa conexão. Então, tudo mantendo a técnica asséptica. Abrir um invólucro de gaze para fazer, gente, o manuseio da gaze lá vai ser necessário para fazer lá a limpeza, muitas vezes, e para fazer o manuseio da sonda de aspiração. Vai abrir uma ampola de soro fisiológico. Essa ampola de soro fisiológico, ela muitas vezes pode ser importante tanto para fazer a limpeza, olha só, gente, da conexão de aspiração. Então, pode colocar na cuba-rim, por exemplo, para fazer a limpeza. Em algumas situações, pode ser feita o que, gente? Olha só o que eu vou falar. Olha só. Pode ser feita a instilação de soro fisiológico. Em situações extremas, o profissional tem que avaliar a questão de custo-benefício, mas, em regra, não é recomendada a instilação com soro fisiológico.
E tem uma relação de estudos baseados em evidências que não é interessante e não é efetivo para o paciente a utilização do soro fisiológico para instilar lá na traqueia, por exemplo, do paciente, para que esse conteúdo vá para os pulmões e muitas vezes vai fazer uma ventilação com ambu para depois fazer uma aspiração. Então isso é bem comum quando tem uma rolha, quando tem já uma dessaturação grande do paciente, que se não fizer nada, o paciente pode ter uma parada respiratória e vira o óbito, que consequentemente a parada respiratória vai gerar uma parada cardiorrespiratória. Então, vai colocar as luvas de procedimento, depois coloca a luva de estéreo na mão dominante, que vai conduzir a sonda de aspiração. Então, aquela que está com a sonda de aspiração, nós vamos ter a luva estéreo, retirar a sonda de aspiração do invólucro, olha só, e ao inserir a sonda, verificar se a mesma não está, olha só, aspirando, gente. Então tem que verificar se essa sonda está ok, se ela está fazendo a aspiração adequadamente. E introduzir a sonda de aspiração clampeada, grifem isso, pessoal, clampeada, sem sucção até o nível da carina. Onde é a carina, gente? É o final da traqueia. E nessa parte aqui pode ocorrer tosse por estimulação. Então nós temos isso. Coloca-se primeiro a sonda clampeada, até para não exercer essa pressão, não exercer essa lesão na traqueia e também nos pulmões. E depois é que vai desclampear e vai fazer esses movimentos rotatórios e retirada e vai trazendo para se finalizar o movimento de aspiração, que deve ser em até 15 segundos, gente. Olha só. Observamos, então, que a retirada deve ser em movimentos circulares, realizando a aspiração, e não deverá exceder 15 segundos. Com a mesma técnica, após a aspiração da cânula endotraqueal, gente, nós vamos aspirar, muitas vezes tem que ter a aspiração, a pessoa está com a cânula endotraqueal, está com tubo, aí é necessário fazer a aspiração para fazer a limpeza total do nariz e depois da boca. Essa é a sequência, gente. Por último, se aspira a boca. Isso devido à contaminação do meio menos contaminado para o mais contaminado, que é a boca. Temos que desconectar a sonda e retirar a luva estéreo, envolvendo na sonda até para fazer essa proteção e fazer esse descarte. Ocluir a extremidade da sonda. Olha só. A extremidade da sonda vai ser ocluída e recolher e desprezar o material adequadamente. Olha aqui, gente, para entendermos um pouco sobre o que nós falamos. Nós temos aqui, então, essa aspiração de uma cânula endotraqueal. Olha só, gente. Então, quer dizer que é uma aspiração que está em uma cânula na traqueia, que pode ser pelo tubo orotraqueal ou por uma cânula de traqueostomia. Olha só a aspiração aqui. Estamos verificando. Observamos aqui no nariz, olha só, no nariz e aqui na boca. Então, essa é a sequência, gente. Cânula endotraqueal quer dizer que está dentro da traqueia, seja por meio do tubo orotraqueal ou por um dispositivo de traqueostomia, uma cânula de traqueostomia. E nós temos aqui que, de acordo com o Potter PRI 2013, por exemplo, e também de acordo com o Black Book da enfermagem e com outras literaturas, e com vários artigos científicos que nós trazemos aqui no final nas referências para vocês, inclusive artigos que foram desenvolvidos na Austrália e na China, nós temos aqui, gente, o seguinte, que é a prática de instilação de soro fisiológico normal às vias aéreas artificiais para melhor remoção de secreções é inconclusiva e não é recomendada por boa parte dos estudos, gente. Olha só, os estudos clínicos que compararam os resultados da aspiração após a instilação de soro fisiológico normal com a aspiração padrão não mostraram nenhum resultado clínico significativo, além de trazer problemas, como inclusive a infecção, podendo desenvolver pneumonias, podendo ter problemas na diminuição da saturação, gente. Então, em rotina, não é recomendado o quê? Não é recomendado a utilização de soro fisiológico para instilar lá e depois fazer a aspiração, gente. Olha só, mesmo com a utilização do ambu com a ventilação. Olha que a bolsa máscula válvula para fazer lá aquela ventilação. Nós observamos como nós temos aqui, não é, gente, uma indicação precisa, mas em algumas situações, como eu falei para vocês, em que haja uma dessaturação, em que nós observamos clinicamente que esse paciente está com alguma rolha, com aquele entupimento, aquela secreção que ficou bem espessa, e que ele pode gerar uma parada respiratória, aí os profissionais fazem isso bastante na clínica,
na parte prática, gente, da instilação do soro fisiológico. Algumas vezes coloca até alguma medicação, a exemplo do Fluimicil, e vai se fazer, preste atenção, vai se fazer essa aspiração depois disso. Professor, mas eu posso recomendar isso? Não, gente, não é algo recomendado, oficializado em uma literatura, que é padrão em protocolos. A recomendação é que não se faça a instilação com soro fisiológico, nem com algum tipo de medicação. Mas, em algumas situações, o profissional de enfermagem vai se deparar com situações críticas em que ele, não é a questão que ele deve, mas que ele pode, olha só a palavra, fazer essa instilação com soro fisiológico, para depois fazer uma ventilação com a bolsa máscula válvula sindicada, então mesmo só a aspiração, gente, tá certo? Vamos entender isso e sempre avaliar a questão clínica do paciente. Então, acho que ficou bem claro. É um ponto polêmico. Quando isso é cobrado em provas de concurso, geralmente a questão é anulada, porque cada literatura diz uma coisa de forma diferente. Muitas delas se complementando e algumas delas com divergência, tá certo, gente? Professor, então, não tem essa recomendação de rotina da instilação com soro fisiológico. Não. Em situações extremas, o profissional pode avaliar a necessidade ou não de fazer essa instilação com soro fisiológico, como nós falamos aqui. Vamos lá. Então, existem resultados infundados apoiando a teoria de que a instilação de soro fisiológico normal estimula o cliente a tossir. Isso não procede, gente. E como resultado, as secreções de vias aéreas ficam soltas e se desalojam. Então, isso aqui não tem uma comprovação. Isso não é verdadeiro, por isso que não tem essa indicação da instilação com soro fisiológico. Entretanto, a prática de instilação de soro fisiológico normal tem o potencial, gente, de causar efeitos nocivos, como frequência cardíaca reduzida, hipotensão, e tem também como efeito adverso um estado de oxigenação do cliente sendo reduzido. Olha só, gente. Observamos então esses problemas. Observamos aqui que aspirações muito frequentes colocam o cliente em risco de desenvolvimento de hipoxemia, hipotensão, gente, olha só, arritmias e possível trauma de mucosa dos pulmões. Tem que ter uma questão integrada entre o tratamento medicamentoso que o paciente está fazendo, entre as aspirações, entre a fisioterapia respiratória, que é essencial, esse trabalho em equipe multidisciplinar, alguns movimentos de drenagem respiratória. Enfim, tudo isso é importante para termos um bom cuidado e uma terapêutica eficaz para o paciente que tem a necessidade de fazer uma aspiração de vias aéreas. Observamos, gente, então, essa necessidade desse cuidado integrado. E nós temos aqui que verificar que aspirações muito frequentes têm um risco alto de ter uma iatrogenia e um problema sério no paciente. Olha só, aqui tem alguns dispositivos só para a gente exemplificar e verificar de forma mais fácil como pode ser feita essa aspiração. Olha só, isso aqui, gente, foi colocado na região oral, na região da boca, que é um tubo que é introduzido às cegas e vai proporcionar rapidamente uma ventilação faríngea. Ao ser inserido na traqueia, nós temos aqui, funciona como um tubo endotraqueal. Aqui é um exemplo, nós estamos aqui apenas exemplificando, não estamos trazendo todas as tecnologias. Tem aqui o tubo orotraqueal. Aqui nós temos principalmente na ventilação mecânica, é feito. Inicialmente se coloca esse tubo orotraqueal, que é mais fácil. Se tiver um tempo maior essa terapia, esse tratamento do paciente, aí nós poderemos fazer uma instalação. O procedimento médico pode-se fazer o que, gente? Uma traqueostomia. Então, o tubo aqui semirrígido que vai normalmente ser passado pela boca e sua extremidade interna vai ficar além do terceiro anel traqueal. Olha só, próxima à bifurcação que ventila os pulmões, que é a bifurcação acarina. O tubo orotraqueal ligará os pulmões ao ventilador mecânico, em regra. Aqui, gente, é uma situação em que o paciente está com a perda de consciência, está com uma queda de língua, por exemplo, e a cânula de Guedel, que é um dispositivo oral, utilizado para o manejo de vias aéreas e vai evitar a base da língua de pacientes, que é a base da língua de pacientes com depressão do sensório, obstrua a orofaringe e, consequentemente, permita uma melhor oxigenação. Por aqui a gente pode, em algumas situações, fazer também a aspiração. Olha só, nós verificamos que a aspiração ela pode ser a nível de orofaringe, nasofaringe, pode ser a nível de traqueia, sem nenhum dispositivo mecânico, e pode ser na traqueia com dispositivos mecânicos. Estamos aqui verificando a traqueostomia, olha só como é que ela é colocada, tem a cânula, tem lá a traqueia, que é feita na
diretamente na traqueia. É um procedimento cirúrgico que objetiva criar uma abertura na parede anterior da traqueia, comunicando-se com o meio exterior, sendo mantido aberto com o auxílio de uma cânula. E nós vamos agora, olha só, pessoal, nós vamos agora verificar qual é a competência da equipe de enfermagem em relação à aspiração traqueal. Professor, então essa temática ela está em evidência, de acordo com a nossa resolução COFEN 557 de 2017, foi estabelecido, gente, qual é a atribuição dos membros da equipe de enfermagem. E aqui nós temos dois membros, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem, em linhas gerais, pode fazer esse procedimento para pacientes não graves. Essa, gente, é a nossa situação. Para pacientes não graves, com a supervisão do enfermeiro, desde que tenha a prescrição do enfermeiro do processo de enfermagem, para que ele faça e tenha uma recomendação e tenha um acompanhamento. Agora, se o paciente é grave, é um paciente de terapia intensiva, é um paciente de terapia semi-intensiva, ou então é um paciente crônico com alguma gravidade que está na enfermaria, tem que ser feita essa aspiração pelo enfermeiro, enquanto membros da equipe de enfermagem. Isso, por exemplo, não proíbe que outros profissionais, a exemplo de que? A exemplo de um fisioterapeuta, faça o procedimento. Aqui está falando da equipe de enfermagem. Vamos aqui então verificar, gente. Olha só, nossa resolução COFEN 557 de 2017 traz o seguinte: normatiza a atuação da equipe de enfermagem no procedimento de aspiração de vias aéreas. Olha só. Então, o COFEN resolve aprovar, no âmbito da equipe de enfermagem, o procedimento de aspiração de vias aéreas, conforme o descrito na presente norma, gente. Então, os pacientes graves, olha, grifem isso, galera. Isso aqui é importante, é o foco do nosso entendimento. Pacientes graves submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia, em unidades de emergência, de internação semi-intensiva, olha só, de internação intensiva ou intermediárias, ou demais unidades de assistência, gente, deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas por profissional enfermeiro. Gente, paciente grave, independentemente dele estar ou não com a intubação orotraqueal ou traqueostomia. Esse é o foco. Olha só, conforme a legislação da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. Aqui nós temos no artigo 3º, os pacientes atendidos em unidades de emergência, sala de estabilização de emergência ou demais unidades de assistência consideradas graves. Olha só, gente, por que eu falei que mesmo aqueles que não estejam com a cânula de traqueostomia ou com o tubo orotraqueal? Porque aqui diz o seguinte, que pacientes graves, essa é a nossa redação aqui, mesmo não estando em respiração artificial. O que significa isso? Mesmo não estando com o tubo orotraqueal, por exemplo, com a cânula de traqueostomia. É aquela situação que nós falamos, gente, que é a nasotraqueal ou orotraqueal. Deverão ser aspirados pelo profissional enfermeiro, porque é grave. E nós sabemos, de acordo com a nossa legislação profissional, que para fazer cuidados diretos para pacientes graves e cuidados com procedimentos de alta complexidade, de um alto conhecimento científico e prático e técnico, tem que ser enfermeiro, enquanto membros da equipe de enfermagem. Olha só. Agora, exceto em situações de emergência, conforme dispõe a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e CEP. Alguma situação de emergência, aí nessa situação não é necessário ser o enfermeiro. Então, entre o paciente esteja com um caso que pode levar a uma situação gravíssima, se não for feita aquela aspiração no momento oportuno. Olha só. E nós temos aqui no artigo 4º, gente, para fazermos aqui então um aprofundamento sobre essa participação do técnico de enfermagem. Olha só, pacientes em unidades de repouso, observação, unidades de internação e atendimento domiciliar. Esses pacientes que não estiverem graves, olha só, pacientes que são considerados não graves, podem ter então a aspiração sendo feita pelo técnico de enfermagem com a supervisão do enfermeiro, sendo necessária o quê? Sendo necessária a prescrição de enfermagem no processo de enfermagem. E também, gente, a instituição de protocolos nessa unidade de saúde que está fazendo esse atendimento. Olha só, poderão ter esse procedimento realizado por técnico de enfermagem, desde que avaliado e prescrito pelo enfermeiro, olha só, como parte integrante do processo de enfermagem. E nós sabemos que pacientes crônicos em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar. Por exemplo, aqui nós temos um dispositivo, gente. É um paciente crônico. Esse traqueóstomo, ele é para um paciente que já está com isso por um bom tempo, de forma crônica. Ele não é um paciente grave, não é um paciente crítico.
Nesse caso, também podem, gente, esses pacientes serem atendidos e ter aspiração feita pelo técnico de enfermagem, de forma ambulatorial ou no atendimento domiciliar, ou então na própria internação. Poderão ter suas vias aéreas aspiradas pelo técnico de enfermagem. Olha só, gente. Então, no ambiente hospitalar, no ambulatório ou no atendimento domiciliar, se o paciente tem uma traqueostomia de longa permanência ou definitiva, ele é crônico, mas não é grave, não é crítico, pode ter a aspiração sendo realizada pelo técnico de enfermagem. Vocês estão observando que essa, gente, é um detalhamento, isso é um detalhamento, mas qual é o foco? Se o paciente é grave, o paciente é crítico, tem que fazer aspiração. Quem faz aspiração? Dentre os membros da equipe de enfermagem, o enfermeiro. Se o paciente não é grave, não é crítico, está em unidade de internação, observação, no ambulatório, por exemplo, ou então no domicílio, no atendimento domiciliar, o técnico de enfermagem pode fazer aspiração, mesmo que ele tenha uma cânula, por exemplo, de traqueostomia de longa permanência, porque ele é um paciente não crítico, não é grave. Agora tem que ter o acompanhamento do enfermeiro, tem que ter uma prescrição de enfermagem dentro do processo de enfermagem. E nós temos ainda a necessidade de ter uma instituição de tudo isso em protocolos pelas unidades de saúde, gente. Precisa ter isso organizado. Olha só, e isso aqui, ó, desde que devidamente avaliado e prescrito pelo enfermeiro como parte integrante do processo de enfermagem, esses procedimentos de aspiração pelo técnico de enfermagem. Olha como é interessante. No artigo 6º nós temos o seguinte: nas hipóteses dos artigos 4º e 5º desta resolução, que é a aspiração pelo técnico de enfermagem. Esses artigos descrevem essa aspiração pelo técnico de enfermagem. Deverá ser instituído o protocolo institucional prevendo a observação de sinais e sintomas do padrão respiratório durante o procedimento para a comunicação imediata ao enfermeiro. O que significa isso? Tem que ter um protocolo. Por exemplo, se o paciente tiver dispneia, se ele apresentar sinais de hipóxia, se ele apresentar situações que haja necessidade de uma intervenção e de uma avaliação pelo enfermeiro, o técnico de enfermagem deverá comunicá-la se for enfermeira, que é a maior parte dos profissionais. Observamos então que tem essa necessidade. O técnico de enfermagem está realizando o procedimento, mesmo para pacientes que não são graves, está lá no ambulatório, na unidade de internação, no atendimento domiciliar, deu qualquer alteração no padrão respiratório que evidencia o que? Uma hipoxemia, uma dispneia, um desconforto respiratório, isso sendo protocolado e isso sendo instituído lá no documento daquela unidade de saúde, qual é essa descrição, até para o técnico de enfermagem ter o conhecimento de quais são esses sintomas e sinais, tem que chamar o enfermeiro, tem que comunicar ao enfermeiro para fazer essa supervisão e essa avaliação. Olha só, gente, nós vamos aqui responder algumas questões. Vamos aqui verificar. Temos aqui uma questão de 2016 da Marinha. Olha só. Que cuidados básicos o enfermeiro deve ter ao aspirar uma traqueostomia ou tubo orotraqueal do paciente internado? Letra A. Manter o paciente em jejum e usar máscara N95. Não precisa de jejum. Se ele tiver nutrição enteral, aí vai suspender no momento da aspiração. Essa questão de máscara N95 também não é necessária. É uma máscara cirúrgica. Usar técnica limpa e luva de procedimento, não, é técnica asséptica e luva estéril. A parte de procedimento é qual é durante as ações que não precisa a técnica séptica. Por exemplo, no manuseio da sonda do catéter de aspiração. Tem que ser luva estéril. Agora, no conector, no tubo lá, em outras... Na regulagem do vacuômetro ou então do equipamento de aspiração, nesse caso é com a luva de procedimento, por exemplo. Olha só, gente. Então, a letra C. Verificar os sinais vitais e extremidades. Tem que se verificar os sinais vitais, gente? Sim. E extremidades também é interessante. Isso aqui poderia ser até uma resposta correta. Mas na letra D, usar material estéril e técnica séptica. Tem que ser feito isso. Olha só. Professor, então, nós observamos que a letra D ela é a melhor resposta. Sim, até porque os sinais vitais não precisam ser verificados a cada aspiração. Nós temos uma rotina hospitalar, temos uma necessidade de verificação. Entre letra C e letra D, nós observamos que a letra D traz uma resposta mais adequada para o que nós estamos trabalhando, gente. É o nosso gabarito. E letra E, usar máscara 95, luvas de procedimento. Já falamos sobre isso, não tem essa necessidade. Vamos aqui prosseguir. Questão número 2. A aspiração de secreção consiste na introdução de uma sonda nas vias aéreas respiratórias do paciente para extraí-las. Olha só. As vias aéreas do paciente devem ser aspiradas. Vamos aqui verificar em quais situações que tem a recomendação para aspiração de vias aéreas.
Item 1. Quando o paciente está entubado, gente, olha só, em coma neurológico. Olha só, com perda parcial dos reflexos da tosse. Sim, precisa fazer aspiração. Item 2. Se houver secreções visíveis. Olha, tem secreção, não estão sendo expectoradas. Ele não consegue nem expectorar e nem fazer a deglutição dessas secreções. Então, dessa secreção, então tem a necessidade de fazer isso de forma com uma aspiração. Item 3. Na ausculta, olha, se na ausculta houver evidência de ruídos, ou seja, tem estertores, tem uma quantidade grande de secreção nos pulmões. Então, precisa fazer essa aspiração. Além da aspiração, tem que fazer o quê? Tem que fazer a drenagem, tem que fazer um posicionamento, tem que fazer a mudança no leito. Tudo isso vai favorecer. Tem que ter um trabalho junto com o médico, junto com o fisioterapeuta, junto com o técnico de enfermagem, enfermeiro, toda a equipe multiprofissional para ter uma terapêutica eficaz e um cuidado de qualidade para esse paciente. A prevenção sempre é a melhor conduta, gente. Olha só, item 3 verdadeiro. E o item 4, se houver redução da saturação percutânea. Tem uma diminuição da saturação, gente, nós temos aqui uma indicação que a pessoa tem uma evidência de estar fazendo uma retenção de secreção e diminuindo a troca gasosa, dificultando essa troca gasosa, diminuindo a saturação percutânea. Observamos, então, que o item 4 está verdadeiro e o nosso gabarito é a letra E. Olha só, gente, aqui nós trouxemos parte das nossas referências, tanto a resolução COFEM, como vários livros e artigos científicos para que você possa pesquisar e possa se aprofundar mais no nosso estudo. Professor, gostaria de receber esse material em PDF. Então, diga oi aqui nos comentários para que você receba esse material em PDF se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube. Nós estamos aqui, junto com vocês, gente, trazendo um conteúdo que é importante para a nossa prática profissional da enfermagem. Divulgar esse vídeo é necessário, é importante. Colocar aqui seus comentários, fazermos um debate. Nós estamos aqui junto com vocês nessa luta pelo fortalecimento de nossa profissão e por uma qualidade de saúde melhor para a nossa população. Então, nós estamos aqui junto com vocês. Vamos lá, com foco sempre na qualificação profissional, no concurso público, nas residências multiprofissionais, aqui no site Ramo Passos. Um forte abraço, valeu pessoal!